Oi, gente, lição 132. Libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. Super importante a gente abrir mão do nosso pobre saber, né? Da gente abrir mão da nossa ignorância e dizer que eu libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. O que mantém o mundo acorrentado senão as tuas crenças? E o que pode salvar o mundo, exceto o teu ser? A crença é de fato poderosa. Os pensamentos que mantens são poderosos e as ilusões são tão fortes em seus efeitos quanto a verdade. A gente não pode negar isso, né, amados? Que a ilusão ela faz um efeito enorme em nós, porque é tudo que conhecemos e é a verdade para nós, né? Então, ela é muito poderosa. Um louco pensa que o mundo que vê é real e não duvida disso. Ele não pode ser influenciado pelo questionamento dos efeitos de seus pensamentos. A gente nem questiona, a gente simplesmente vive assim, pensando que tudo isso que nós estamos vivendo é a realidade. Não sabemos que nós estamos criando esse mundo. A esperança da liberdade só lhe vem quando finalmente a fonte de seus pensamentos é posta em questão. É só quando a gente diz, será que é assim mesmo? Né? Que a gente começa a encontrar a liberdade. No entanto, a salvação pode ser conseguida com facilidade, pois qualquer um é livre para mudar a sua mente e com ela mudar todos os seus pensamentos. Agora a fonte do pensamento foi deslocada, pois mudar a tua mente significa que mudaste a fonte de todas as ideias que pensas ou jamais pensaste ou ainda pensarás. Liberta o passado daquilo que pensavas anteriormente. Liberta o futuro de todos os antigos pensamentos de busca do que não queres achar. Então a gente vai liberar os nossos pensamentos do passado e nós vamos parar de buscar aquilo que não queremos ver no futuro e vamos parar de criar esse futuro que nós não desejamos. Agora, o único tempo que resta é o presente. É aqui, no presente, que o mundo é posto em liberdade. Pois quando deixas que o passado se dissipe e liberas o futuro de todos os teus antigos medos, achas um modo de escapar e o dás ao mundo. Escravizaste o mundo com todos os teus medos, as tuas dúvidas e misérias, a tua dor e as tuas lágrimas, e todos os teus pensamentos, e todos os teus pesares, pressionam e mantêm o mundo prisioneiro de tuas crenças. A morte o ataca de todos os lados, porque mantens amargos pensamentos de morte dentro da tua mente. E quando ele fala de pensamentos de morte, a gente pensa assim, talvez a gente possa pensar que eu estou pensando em morrer, eu estou pensando em doença. E esses também são pensamentos de morte, mas qualquer pensamento negativo, qualquer pensamento de medo, qualquer pensamento contra alguém, né, ou contra nós mesmos, todos esses são pensamentos de morte. E nós, com esses pensamentos de morte, nós aprisionamos o mundo. Que mundo? O nosso próprio mundo. E assim também nos unimos às outras mentes que estão aprisionando seus mundos, né? Então não libertamos a nós mesmos e também não libertamos o nosso próximo. Onde é que eu parei? O mundo em si não é nada. Gente, olha isso, tá? Isso aqui é uma coisa pra gente pensar e repensar e tentar realmente absorver.
O mundo em si não é nada. A tua mente tem que dar significado a ele. Pense no mundo como uma lousa em branco. É a nossa mente que vai criando o que está lá. E o que contemplas nele são os teus desejos encenados para que possas olhar para eles e pensar que são reais. Pronto, aqui a gente tem que parar e pensar. O mundo está em branco, o mundo é em branco, é a consciência em branco, tá? O que nós estamos vendo lá fora é aquilo que nós queremos acreditar que é real. Então todas essas dores são criadas por nós porque nós queremos acreditar que aquilo é real. E aí vemos aquilo, porque a consciência toma forma daquilo que desejamos ver. Ah, mas eu não desejo ver a morte, eu não desejo ver o mal. De alguma forma você deseja, porque você fica buscando ver aquilo. Então, você fica querendo ver aquilo, mesmo que aquilo te machuque, entendeu? Então, o que você tem que fazer é agora começar a compreender isso. Que o mundo está em branco. E os seus medos, os seus pensamentos passados e futuros estão aprisionando você nessas cenas, imagens que você está tornando reais aí no seu mundo, tá? Talvez pense que não fizeste o mundo, mas que vieste contra a tua vontade ao que já havia sido feito. Dificilmente esperando que os teus pensamentos pudessem lhe dar significado. Entretanto, na verdade, achaste exatamente aquilo que procuravas quando vieste. Então, amados, mais uma vez reforçando para vocês que nós estamos, de alguma forma, querendo provar, é o ego, tá? Não é o nosso ser verdadeiro, não é o seu verdadeiro ser, mas é esse ser que está à parte de Deus, né? Ele quer provar que existe o mal, que você é mortal, que ele quer provar que você não vai conseguir se libertar desse vício, ou que você não vai conseguir ter uma vida, que você não vai conseguir ser feliz, que você é mortal. Então, quando ele diz assim que você quer, é o seu ego que quer, tá? E é você que tem a responsabilidade de tomar posse da sua mente e não deixar mais o ego te dominar e criar um mundo que você não quer ver. Continuando. Não há outro mundo à parte daquele que desejas, e nisso está a tua liberação suprema. Se você tomar posse da sua mente e começar a querer ver a verdade vai se manifestar nesse mundo. Mas enquanto você estiver vivendo no ego, e o ego estiver te dominando, e você estiver acreditando que tudo que está lá fora é real, que não é você que está criando aquilo, mas que aquilo que está se apresentando para você é real, aquelas dores, aqueles problemas, tá? Aquelas pessoas que estão te trazendo todos esses problemas, se você não entender que é o seu ego que está criando isso, você não vai ser livre, tá? Mas o Filho de Deus tem o poder da libertação. E o poder está aqui. Não há outro mundo à parte daquele que desejas. E nisso está a tua liberação suprema. É só mudar a tua mente quanto ao que queres ver, e todo o mundo tem que mudar em consequência. Eu quero ver o mundo de Deus, ou eu quero ver esse mundo aqui? Eu quero ver o mundo de dentro, interno, o mundo verdadeiro, ou eu quero ver tudo isso aqui, tá? Então eu tenho que abrir mão de querer ver isso aqui. Ideias não deixam a sua fonte. Esse tema central é declarado com frequência no livro texto e tem que ser mantido em mente se quiseres compreender a lição para o dia de hoje. Não é o orgulho que te diz que fizeste o mundo que vês e que ele muda à medida que mudas a tua mente.
mas é o orgulho que argumenta que vieste a um mundo que é bastante separado de ti mesmo, impermeável àquilo que pensas e bem à parte do que possas pensar que ele seja. Não há nenhum mundo. Eu fiquei chocada. Essa lição foi forte para mim. Não há nenhum mundo. Esse é o pensamento central que o curso tenta ensinar. Nem todos estão prontos para aceitá-lo e cada um tem que ir tão longe quanto possa se permitir ser conduzido ao longo da estrada para a verdade. Ele voltará e irá ainda mais adiante, ou talvez recue por um momento para retornar outra vez. Então essa ideia, mesmo que a gente não seja capaz de conceber completamente, que a gente não tenha total concepção disso, mas que a gente comece a se abrir para a ideia, gente, que o mundo não existe. Esse mundo aonde eu contemplo com os meus olhos, tá? Todas essas dores, todas essas coisas que nos afligem, elas não existem na realidade, elas estão sendo criadas por nossas mentes e pelo compartilhar das nossas mentes, como diz Joel, a mente carnal, uma mente compartilhada, uma mente que compartilha o medo. E vocês veem, gente, que isso aí se torna cada vez mais forte quando nós nos influenciamos com a mídia, com a internet, que nos traz tantas desgraças e nós vamos compartilhando. E aí esse mundo se torna cada vez mais real para nós, tá? Nós temos realmente que estar nesse mundo e não ser dele. E para isso nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo. Não habitar nas conversas inúteis sobre doenças, sobre dores, sobre perdas, mas habitar na verdade. Essa é a única forma de não criar esse mundo, tá? É a única forma de não participar dele. E nós temos esse poder, nós podemos dizer não para essa mente que está criando isso tudo. E começar a mudar a nossa mente, a fonte da nossa informação, ao invés de ser lá fora, ela ser dentro. Então, mudando a fonte, o mundo lá fora vai projetar o que nós estamos querendo ver. Aí está o enorme poder do Filho de Deus. Então, mas a cura é a dádiva daqueles que estão preparados para aprender que não existe nenhum mundo e que podem aceitar a lição agora. A sua prontidão para isso lhes trará a lição sob alguma forma que possam compreender e reconhecer. Alguns a veem subitamente à beira da morte e erguem-se para ensiná-la. Então, às vezes a pessoa tem aquela luz que vem, né? Desperta quando está à beira da morte e aí volta para ensinar. Outros acham-na em uma experiência que não é desse mundo, que lhes mostra que o mundo não existe, porque o que contemplam tem que ser a verdade e, no entanto, contradiz claramente o mundo. E alguns achá-la-ão neste curso e nos exercícios que fazemos hoje, graças a Deus, né, amados? Porque essas experiências são para poucos, né? Nós temos aqui a liberdade de achar a verdade buscando nesse livro e nesses exercícios. A ideia de hoje é verdadeira porque o mundo não existe. E se de fato o mundo for a tua própria imaginação, então podes soltá-lo de todas as coisas que jamais pensaste que ele fosse, apenas mudando todos os pensamentos que lhe deram essas aparências. Os doentes são curados quando abandonamos todos os pensamentos de doença, e os mortos ressuscitam quando deixas os pensamentos de vida substituírem todos os pensamentos de morte que jamais tiveste. Então, amados, a gente vê aonde chegou a consciência de Jesus, né? De levantar os mortos, porque na mente dele não existia morte mais, né?
e de curar os doentes, porque a mente dele estava em branco, não estava cheio da influência da mente carnal. Uma lição anterior, já repetida uma vez, tem que ser novamente enfatizada agora, pois contém o sólido fundamento para a ideia de hoje. Tu és como Deus te criou. Não há lugar algum onde possas sofrer, nem tempo algum que possa trazer qualquer mudança ao teu estado eterno. Como pode existir um mundo de tempo e lugar se tu permaneces tal como Deus te criou? O que é a lição para o dia de hoje, senão outro modo de dizer que conhecer o teu ser é a salvação do mundo? Libertar o mundo de todo tipo de dor é apenas mudar a tua mente sobre ti mesmo. Não existe nenhum mundo à parte das tuas ideias, porque as ideias não deixam a sua fonte e tu mantens o mundo dentro da tua mente em pensamento. O mundo está dentro da nossa mente em nossos pensamentos. Aquilo que nós cremos está sendo manifesto no nosso mundo. No entanto, se és tal como Deus te criou, não podes pensar a parte dele, nem fazer o que não compartilhe da sua intemporalidade e do seu amor. Essas coisas são inerentes ao mundo que vês? Esse mundo cria como ele? Se não o fizer, não é real e não pode ser em absoluto. Então isso aí, gente, é uma ideia muito usada por Joel na cura. Se Deus não criou, não existe. É muito usado nas meditações de Joel, para que se restabeleça o mundo de Deus, para que a gente abra o olho e veja o mundo de Deus, e aí a harmonia volta a ser a nossa realidade. Então a gente tem que se perguntar, esse mundo que eu estou vendo lá fora, foi Deus que criou? É desse jeito que Deus faz? É isso que Deus pensa? Ah, não é? Ah, então não é real. É assim que a gente tem que fazer. Se tu és real, o mundo que vês é falso. Pois o mundo não é como a criação de Deus em todos os seus aspectos. Esse mundo que a gente vê não é o mundo de Deus de forma alguma. E do mesmo modo como foste criado pelo seu pensamento, foram os teus pensamentos que fizeram o mundo e tem que libertá-lo para que possas conhecer os pensamentos que compartilhas com Deus. A gente só vai conhecer o mundo verdadeiro quando a gente liberar esse mundo inteiro. Ele não existe. A gente só vai saber o que é verdade. A verdade, ela só pode partir de dentro, tá? Então, nesse momento, alguns de nós conseguem ter instantes santos, aonde nós temos uma iluminação dentro da nossa meditação. Aí vemos a verdade naquele instante, tá? E aí quando nós vamos limpando a nossa mente, deixando de pensar os pensamentos do mundo, nós vamos limpando e dando um espaço para que Deus comece a pensar em nós, tá? E aí compartilhamos com Deus dos pensamentos dele, tá? E aí vamos poder começar também durante o nosso dia a dia, estar em uma meditação constante, estar entregando nossa mente a Deus e Ele vai estar pensando em nós, né? A cada vez mais, tá? Libera o mundo. As tuas criações reais esperam por essa libertação para te dar a paternidade, não de ilusões, mas como Deus na verdade. Deus compartilha a sua paternidade contigo, que és o seu filho, pois ele não faz distinções entre o que é ele mesmo e o que ainda é ele. Deus não faz distinções entre o que Deus é e o que ele ainda é, que somos nós. O que ele cria não está a parte dele, e em lugar algum o Pai chega ao fim para dar início ao Filho, como algo separado de si mesmo. Como diz Joel o tempo inteiro, eu e o Pai somos um. Não existe nenhum mundo, porque ele é um pensamento à parte de Deus.
feito para separar o pai e o filho e arrancar uma parte do próprio Deus para assim destruir a sua integridade. Um mundo vindo dessa ideia pode ser real, pode estar em algum lugar, nega as ilusões, mas aceita a verdade. Nega que sejas uma sombra deixada por um momento sobre um mundo agonizante. Libera a tua mente e contemplarás um mundo liberado. O nosso propósito hoje é o de liberar o mundo de todos os pensamentos vãos que jamais mantivemos a respeito dele e de todas as coisas vivas que vemos sobre ele. Não podem estar aí. E nós também não podemos, pois estamos no lar que o nosso Pai estabeleceu para nós, junto com elas. E nós que somos como Ele nos criou, neste dia queremos liberar o mundo de cada uma das nossas ilusões para que possamos ser livres. Começa os períodos de 15 minutos nos quais praticaremos 2 vezes com isso. Você vai dizer: eu permaneço tal como Deus me criou, quero liberar o mundo de tudo o que eu pensei que fosse. Pois sou real, porque o mundo não o é, e quero conhecer a minha própria liberdade. Desculpe. Em seguida, apenas descansa, atento, mas sem tensão, e deixa a tua mente ser mudada em quietude para que o mundo seja libertado junto contigo. Não precisas reconhecer que a cura vem a muitos irmãos do outro lado do mundo, assim como aqueles que vês por perto quando envias esses pensamentos para abençoar o mundo. Mas sentirás a tua própria liberação, embora ainda não possas compreender inteiramente que nunca poderias ser liberado sozinho. Ao longo do dia, aumenta a liberdade transmitida a todo o mundo através das tuas ideias e dizes sempre que te sentires tentado a negar o poder da simples mudança da tua mente. Se você se sentir tentado a negar o poder da sua própria mente, você vai dizer: libero o mundo de tudo que eu pensava que fosse e em vez disso escolho a minha própria realidade. Amados, é forte, é importante, vamos praticar muito hoje essa ideia, tá bom? Namastê, queridos, até mais.